Olá, estamos de volta então para a segunda parte da aula sobre os dependentes do regime geral de previdência social. Já vimos que eles são divididos em 3 classes. Na classe 1, o cônjuge, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou portador de deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave. Na classe 2, os pais, ou seja, o pai e a mãe. Na classe 3, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou portador de deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Vimos também que seria possível equiparar a filho o enteado e o tutelado. Vimos que a dependência econômica da primeira classe é presumida, das demais deve ser comprovada. Vimos que a existência de um dependente de uma classe exclui definitivamente os demais. Vimos que a existência de mais de um dependente da mesma classe acarreta a divisão da pensão. Portanto, é um bom momento para a gente estudar agora a perda da qualidade de dependente. Afinal, quando que alguém deixa de ser dependente? Com filho é fácil. Completou 21 anos, pronto, deixa de ser dependente. Mas e no caso da esposa, do companheiro, da companheira, quando que eles deixam de ser dependentes? Vamos conhecer então as regras. Corta aqui para a tela. Bom, no caso de cônjuge ou companheiro, com a morte, morreu, pronto, deixou de ser um dependente. Com a separação, pode ser de fato ou pode ser uma separação judicial, mas com uma condição: sem direito a alimentos. Então, não tem pensão alimentícia, é a condição para essa pessoa deixar de ser dependente. Só que ainda tem um detalhe. Olha que detalhe interessante. Súmula 336 do STJ. Aquele que renunciou aos alimentos poderá postular a pensão se comprovar piora da situação financeira. O que isto significa? Corta aqui para mim. Então houve separação do casal e, digamos, quem teria direito a uma pensão falou: não quero porque eu tenho meu emprego, estou bem, vai embora. Passados 5 anos, o segurado falece e aquela pessoa que havia recusado a pensão hoje está desempregada. Se ela provar que houve uma piora na sua situação econômica, ela poderia retornar no tempo, digamos, e pedir a pensão por morte. Beleza? Mas isso é jurisprudência, súmula 336 do STJ, tá? Não confunda o que diz a lei com o que diz a jurisprudência. As questões, quando são formuladas, basicamente vão exigir o conhecimento da lei. Ah, a questão não falou nada. Vá lá e faz de acordo com a lei. Quando ela quer jurisprudência, ela diz: olha, segundo a jurisprudência, aí você responde com isso que eu estou te falando. Menor sob guarda, pensão alimentícia, quando há recusa. Então tem que saber fazer essa divisão. Assim, não vou dizer que seja todos os casos. Às vezes a questão não diz que quer jurisprudência e a resposta é jurisprudência. Eu digo regras gerais. Geralmente é assim. As questões são formuladas com base na lei. Quando o examinador quer a jurisprudência, ele diz, conforme jurisprudência, tá bom? Vamos continuar. Corta aqui para a tela. Então é isso, né? Com a morte, separação de fato judicial, sem direito à pensão alimentícia. Se tiver direito à pensão, pronto, aí mantém a qualidade de dependente. Pensão por morte após o trânsito em julgado, condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado a morte do segurado ou a tentativa, tá? Ó, eu tô falando de perda da qualidade. Existe aquela medida, né, que cautelarmente pode impedir o pagamento, mas a pessoa ainda não perdeu a qualidade de dependente, é só uma medida cautelar, tá? Outra hipótese de cônjuge e companheiro deixar de ser dependente é quando passa o prazo de recebimento da pensão. A pensão ela pode ser paga por 4 meses, depende das condições, pode ser por 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou ela até pode ser vitalícia. Como que eu defino o tempo que cônjuge e companheiro vão receber a pensão? A idade do cônjuge e do companheiro na época que o segurado falece. Mas isso é tema da pensão por morte, a gente vai ver em outra aula. Tá? Passou o prazo previsto em lei para pagamento de pensão para cônjuge e companheiro, pronto, perdeu a qualidade de dependente. Veremos isso lá na frente no artigo 77. Aqui a gente está vendo hipóteses em que cônjuge, companheiro ou companheira perde a qualidade de
dependente. Já vimos o que diz a súmula 336 do STJ e, curiosamente, a lei não diz que casamento é uma hipótese de perda da qualidade de dependente. A lei não diz isso, por incrível que pareça. Então, calcado no princípio da legalidade, casar-se novamente não retira a qualidade de dependente. Todavia, em caso de nova viuvez, deverá optar pela pensão mais vantajosa. Então a mulher recebe pensão, beleza? Aí foi para a pista, conheceu outra pessoa e está lá com essa nova pessoa. Aí essa pessoa morre também. Aí essa pessoa fica na dúvida. Eu fico com a pensão 1 ou eu fico com a pensão 2? Ela pode escolher a mais vantajosa. Pode optar, tá? Entenderam? Beleza, então. Continuando aqui. Os filhos, quando que eles perdem a qualidade de dependente? Com a morte, quando completam 21 anos, ou com a cessação da invalidez, tá? Cessou a invalidez, beleza. E aquela história do filho que está na faculdade, pode receber a pensão até os 24 anos? A resposta é não. E para corroborar isso que eu estou falando, trago para vocês a súmula 37 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. A pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela pendência de curso universitário. Beleza? É o que diz a jurisprudência. Nesse caso, essa jurisprudência é válida. Mas continuando ainda, tá? Em relação a quê? Agora a gente vai focar um pouco nessa questão da invalidez. Que a gente sabe, né, que a medicina evolui, existem novos tratamentos e a Previdência pode recomendar para um inválido um determinado tratamento que vai trazer de volta a capacidade laborativa. É de interesse da Previdência que essa pessoa vá para o mercado de trabalho. E aí o que a nossa legislação diz? Vamos começar pelo artigo 101 da 8.213. O INSS ele pode fomentar a recuperação do inválido através de tratamentos médico ou readaptação profissional. Todavia, o inválido, obviamente, não pode ser obrigado a se submeter à transfusão de sangue nem intervenção cirúrgica, tá? Ambos os procedimentos, eles são facultativos. A Previdência não pode obrigar ninguém a fazer transfusão de sangue, muito menos uma intervenção cirúrgica. A Previdência pode recomendar outros tratamentos para que esta pessoa recupere a capacidade laborativa, tá? Aí se a pessoa não quiser se submeter, bom, aí vai ter problema, tá? Quais problemas? O benefício pode ser suspenso. Agora, a dicção do artigo 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o caso que a gente está estudando, pensionista inválido, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência, não vai gastar nada. Também é obrigado a se submeter a processo de reabilitação profissional. Por ela, que eu digo aqui, é a Previdência, prescreveu e custeou tratamento dispensado gratuitamente, exceto tratamento cirúrgico, transfusão de sangue, esses são facultativos, tá? Então, tirando cirurgia, transfusão de sangue, esse inválido é obrigado a se submeter a essas prescrições determinadas pela Previdência Social. Agora, só para aproveitar, né, já que a gente está aqui no artigo 101, parágrafo 1º diz: o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade, eles não são mais obrigados a se submeter a esses exames em três situações. A primeira, quando ele já tem 55 anos ou mais de idade e decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria ou do auxílio-doença que a precedeu, tá? Repare que ele fala pensionista inválido também. Aqui ele não menciona, mas ele também estaria na mesma situação. Está lá recebendo a pensão há 15 anos,
já tem 55 anos ou mais, acabou. Para ele não precisa mais se submeter aos exames. Quando eles completam 60 anos de idade, aí independe de quanto tempo eles estão recebendo os benefícios. E tem a terceira hipótese, não é que a lei esteja desatualizada, tá? Está em outro artigo, está lá no artigo 4.2, tá? AIDS. Tá? O motivo da invalidez é AIDS. Também não precisa mais se submeter a esses exames periódicos da Previdência Social. Beleza? A isenção de que trata o parágrafo 1º, ou seja, o direito de não mais se submeter a esses exames periódicos da perícia da Previdência Social, ela não se aplica quando o exame tem outras finalidades. Qual? Por exemplo, no caso do aposentado por invalidez, quando ele quer o acréscimo de 25%, tá? Que veremos na aula de aposentadoria por invalidez. Todo inválido que necessitar do auxílio permanente de outra pessoa e é aposentado por invalidez pode postular um acréscimo de 25%, está na lei. Nesse caso, ainda que ele tenha 60 anos, que já tenha 55, já esteja recebendo benefício há pelo menos 15, mesmo assim ele pode se submeter a esse exame periódico. Quando ele quer voltar a trabalhar, é doido, quer voltar a trabalhar, não precisa mais se submeter, mas ele quer voltar a trabalhar. Quando ele verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto, está lá com 80 anos, mas quer voltar a trabalhar. Mesmo que ele não seja mais obrigado a se submeter a esses exames periódicos, ele, se quiser, pode se submeter. Terceira hipótese, para subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, lembrando que tutela é para criança, né, para gente que é menor de idade, e curatela é uma situação para quem já é maior. O cara é maior, mas tem problemas nas faculdades mentais, precisa de alguém para cuidar dele. Aí o caso é de curatela, beleza? Continuando aqui então. A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, desde que haja prévia anuência do periciado e seja garantido sigilo sobre os dados dele. É o caso do sigilo médico, né? Então, para ajudar a Previdência a decidir se essa pessoa está ou não incapacitada, pode ter acesso ao que ela já fez no Sistema Único de Saúde. Claro que ele tem que concordar, tá? Também é assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldade de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe o ônus desproporcional e indevido nos termos do regulamento. É aquela pessoa que não tem nem condições de sair da cama para ir na Previdência ser periciado. Isso vai ser relatado à Previdência e, segundo a lei, a Previdência tem que mandar o perito na casa dessa pessoa. E lá vai verificar a persistência ou não da invalidez, da incapacidade e vai retirar o dever dessa pessoa de comparecer à perícia do INSS. Uma ótima alteração legislativa, tranquilo? Vamos continuar. Corta aqui para a tela. Bom, nós vimos agora há pouco que o objetivo da pessoa se submeter à perícia é recuperar a capacidade laborativa, né? Aí pode ser um tratamento médico, como pode ser também uma reabilitação profissional. Você dá um treinamento para essa pessoa, para ela voltar ao mercado de trabalho. Mas aí, isso não é uma maldade? Obrigar a pessoa a voltar a trabalhar depois de uma situação de invalidez? Seria se não houvesse a seguinte previsão. Recuperado, o inválido vai receber um certificado de reabilitação profissional. Tá? O que é que esse certificado de reabilitação profissional garante? Uma reserva no mercado de trabalho. É como se houvesse no mercado de trabalho uma cota para deficientes e pessoas que foram reabilitadas profissionalmente. Essa cota é de quanto? Bom, de acordo com o artigo 93 da Lei 8.213 de 1991, a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher
de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Então são dois grupos, os reabilitados profissionalmente e as pessoas portadoras de deficiência. O que é que elas têm? Uma cota no mercado de trabalho, uma cota que varia de 2 a 5%, mas apenas nas empresas que têm 100 ou mais empregados. Aí nessa situação tem uma pequena tabela. A empresa que tem mais de 100 e até 200 empregados, nós vamos ter 2% desses trabalhadores reabilitados profissionalmente ou deficientes. De 201 a 500 empregados, sobe para 3%, de 501 a 1.000 sobe para 4%, e de 1.000 em diante, 5%. Vamos colocar aqui 1.000 e tantos. Pelo menos 50 pessoas têm que ser deficientes ou reabilitados profissionalmente. Volta aqui para mim. Então essas são as regras que por hora nos interessam sobre os dependentes. A gente até volta a falar deles quando estivermos estudando a pensão por morte, tá? Lá na frente, lá na metade do curso. Por hora a gente ainda está no comecinho da 8.213. Encerramos aqui a parte de dependentes. Na próxima aula a gente vai estudar o artigo 18, que elenca quais são as prestações do regime geral de previdência social. Então fica por aí que a gente já volta.